capítulo 22, a prova que Abraão recebeu, e eu até envolvi uma situação particular, dizendo que é muito fácil, isso é qualquer um, é muito fácil ouvir e é muito fácil dizer, aprendi, mas é muito difícil pôr em prática, não é verdade? É muito difícil sacrificar, porque afinal de contas é o nosso Isaac, é o nosso valor ou os nossos valores. Então é muito fácil ouvir, muito fácil dizer, já sei, aprendi, mas fazer como Abraão fez é muito difícil, eu diria quase impossível. Mas Deus está falando, amém? E nós queremos aprender. E nós queremos romper as barreiras do impossível ou dos impossíveis, assim como aconteceu com Abraão, porque nós também fomos gerados no coração de Deus, amém? E nós também somos valentes como Abraão. Então vamos às necessárias retrospectivas. Capítulo 22, a partir do primeiro versículo, se você puder, fique de pé para lermos os 3 primeiros versículos, apresentando ao Senhor como palavra principal da noite, reverenciando toda a sua palavra através desses 3 primeiros versículos. Capítulo 22 do livro de Gênesis, no meu exemplar está titulado Deus prova a Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Amém? Feche os seus olhos. Senhor da glória, já estamos meditando nesta palavra há algum tempo, mas a cada vez que meditamos parece ser uma nova experiência contigo, e sabemos que não será diferente nesta noite. Que o Senhor possa ter liberdade para continuar falando aos nossos corações, e não só falando, Senhor, mas registrando aquilo que é necessário através do teu Espírito, fazendo aquilo que nós não temos a capacidade de fazer. Em nome de Jesus, queremos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Queremos, Senhor, continuar andando sobre a face desta terra da melhor forma possível. Queremos, Senhor, chegar naquele grande dia e poder dizer, Senhor, conforme o hino que nós lemos, que cantamos, naquele grande dia, Senhor, na hora da nossa morte, podermos ir de encontro ao Senhor, dizendo no nosso coração, eu combati o bom combate, eu guardei a carreira, eu guardei a fé e terminei a carreira diante da tua presença. Portanto, Senhor, enquanto temos tempo sobre esta terra, enquanto estamos diante da tua presença, daremos condições, daremos liberdade ao teu Espírito. Portanto, fala em nome de Jesus. Amém e glórias ao Senhor. Você pode se assentar novamente. Vamos falar novamente sobre aliança abraâmica e vamos falar novamente sobre as 2 partes desta aliança e o porquê que essa aliança foi feita com Abraão e foi constituída por Deus em 2 partes. Nós falamos que a primeira iniciou-se pela pergunta de Abraão, que está lá registrada em Gênesis, capítulo 15, do 1º ao 8º versículo, o que
esta primeira parte nos ensinou ou nos ensina tem tudo a ver com a pergunta de Abraão. Abraão primeiro crê e depois manifesta uma dúvida. O que foi que nós aprendemos? Vamos novamente relembrar. Deus apresenta a Abraão a primeira parte. Deus fala sobre a aliança, mas Deus faz comentários do resultado ou dos resultados desta aliança. O que Deus fala com Abraão? Abraão, conta as estrelas dos céus. Abraão, grande será a tua posteridade. Abraão, tu serás uma bênção. Deus apresenta a Abraão muitas vantagens que seriam contempladas pelos olhos de Abraão, pela vida de Abraão. O que esta primeira parte representa na realidade sobre a nossa vida? A mesma coisa que representou na vida de Abraão. Quando Deus fala sobre promessas, quando Deus promete coisas no início, porque o início da aliança também indica o início de uma vida com Deus, independente do tempo que varia de pessoa para pessoa, representa o início. O início pode ser 10 anos depois que a pessoa disse que aceitou Jesus. O início pode ser um dia depois, no mesmo dia. Esse tempo varia de pessoa para pessoa. E o Espírito Santo é quem observa. E nós devemos nos envolver com a palavra também por conta disso, para que estejamos o mais próximo da vontade de Deus. Nós temos aprendido que essa trajetória de Abraão representa que Deus está dando condições para Abraão aprender a conviver com Deus. O tempo, as coisas acontecendo, Abraão está aprendendo a conviver com as coisas de Deus, com a atmosfera de Deus, com o mundo de Deus e não com o mundo comum. Então, Abraão recebe de Deus algo que alegra muito seu coração. E isso, quando acontece com a nossa vida, alegra muito o nosso coração. Quando aceitamos as palavras de evangelismo, que geralmente são seguidas de grandes promessas, de grandes bênçãos, de grandes transformações, não que seja errado falar assim, mas devemos entender quando Deus está falando e quando a pessoa está falando para fazer com que a pessoa entenda ser uma boa escolha por questões físicas. O que eu estou dizendo, a igreja deve entender, às vezes nós estamos evangelizando uma pessoa que está com a vida toda destruída. Aí o Espírito Santo manda falar, não manda? O Espírito Santo manda falar sobre coisas que nós nem mesmo sabemos. Nós nem mesmo sabemos, o Espírito manda falar. Mas quando a gente já sabe, e a carne se sensibiliza, e a gente começa a falar sobre, olha só, é jogo aceitar Jesus, hein? Se você aceitar Jesus, você vai ver como a sua vida vai mudar. Aí existe o perigo. Por isso existem muitas pessoas frustradas na fé, que já naufragaram a fé e estão adoentadas dentro da congregação porque estão entendendo de uma forma diferente. Amém? Então fecha isso. Abraão estava ouvindo isso de Deus. Aí o que Abraão diz? Ou melhor, o que a Bíblia diz com relação à posição de Abraão quando Deus fala todas essas coisas, quando Deus faz todas essas promessas? Abraão crê. Aí a Bíblia diz lá, e Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Amém? Aí, logo em seguida, Deus começa a se aprofundar mais nos seus ensinamentos. Então Abraão primeiro crê e depois manifesta uma dúvida. É isso que acontece com a nossa vida cristã. É isso que acontece com a vida daqueles que foram erradamente evangelizados,
dos que foram erradamente apresentados para o Senhor e dos que estão ainda sendo condicionados a entender de uma forma teimosa, insistente, que não é assim como a palavra está dizendo, que na realidade você vai conseguir muita coisa, que você vai alcançar muita coisa. Aí que foi até uma pergunta que eu fiz, melhor dizendo, quando vem uma pergunta para nós sobre salvação, aí a gente já fica meio que em dúvida. Mas a Bíblia diz que aquele que está em Jesus Cristo, aquele que é lavado e remido, tem certeza da salvação. Sim, eu não estou falando com relação a essas pessoas, eu estou falando com relação àqueles que estão com essa dúvida no coração, dentro da congregação, dentro da igreja. Aí Abraão, ele crê. Mas por que creu? Primeiro creu, porque afinal de contas todos nós cremos. Você está aqui, eu estou aqui, muitos se envolveram com o Senhor pela dor, pela expectativa, pela esperança de dias melhores, de coisas melhores. A esperança sensibilizou o coração, quebrantou o coração, fez a pessoa quebrantar o coração, ouviu a palavra, Jesus trabalhou, a pessoa creu e isso foi imputado como justiça, a pessoa acreditou em todas as promessas, em todas as mudanças. Aí quando começa a falar sobre a terra prometida, quando começa a falar sobre algo maior, aí a pessoa já é impactada com a dúvida. Abraão primeiro crê e depois manifesta essa dúvida. Acontece na nossa vida cristã, acreditamos nas palavras de uma transformação de vida, mudança de vida, porém quando Deus fala da terra prometida, manifestamos a dúvida. A terra prometida também representa salvação, representa recompensa, descanso, vitória. Eu até disse, a terra prometida, o alvo principal da terra prometida é a salvação, a vida eterna, o descanso eterno, mas também representa uma série de respostas, uma série de conclusões, ainda aqui nesta vida, que precisamos viver no Senhor. Então, a gente pergunta da mesma forma que Abraão perguntou ao Senhor: como poderei conviver com a certeza de que tomarei posse dessa terra? Foi essa a pergunta que Abraão fez para o Senhor. Ou seja, Abraão manifesta uma dúvida, dois assuntos diferentes. Primeiro, ele creu para a sua justiça. Logo em seguida, ele manifesta uma dúvida. Ele crê na transformação, ele crê na mudança, porque existia expectativa, ainda mais Abraão não sabia para onde ia. Confiava no Senhor, mas não sabia para onde ia. Precisava de expectativa, precisava de palavras que lhe dessem a certeza de que a sua vida estaria garantida fisicamente falando. Mas quando Deus fala da terra prometida, Abraão manifesta uma dúvida. Como poderei conviver com a certeza de que tomarei posse desta terra? A terra prometida, grave essas palavras, também representa, além da salvação eterna, também representa salvação aqui. Salvação de quê? De derrotas. Salvação porque teremos vitórias sobre as derrotas, certezas no Senhor de que vamos vencer. Não é isso que acontece? Acontece com todo mundo, acontece comigo. Acontece com a missionária, acontece com qualquer pregador, com qualquer pessoa. Abraão está aqui como exemplo de que aconteceu com ele. Mas isso é um absurdo. Tanto tempo de igreja ainda tem dúvida. A dúvida é algo humano. E Deus gosta muito da sinceridade. E o seu coração nesta noite deve estar sincero para isso também. Para que Deus possa ter liberdade para trabalhar. Porque enquanto ficarmos escondendo certas coisas, aí o inimigo vai trabalhar no oculto. Porque para o Senhor
É muito importante a sinceridade. Então, terra prometida representa a salvação, representa a recompensa, descanso, vitória. Será que eu vou ter vitória sobre isso? Será que eu vou conseguir aquilo? Dúvida por não ter a certeza se é a vontade de Deus, e dúvida por não ter a certeza de que o Senhor está ao teu favor ou ao nosso favor. A igreja está entendendo? Dúvidas. Manifestam dúvidas. Em outras palavras, pessimismo. Todos nós manifestamos o pessimismo. Claro que outros manifestam com muito mais intensidade. Nunca acredita na vitória. Nunca vai conseguir. Quando alguma coisa de bom começa a acontecer, a pessoa já começa a duvidar. Será que isso vai acontecer mesmo? Será que eu vou conseguir sair salva dessa situação? Será que eu vou conseguir recompensa desta situação? Sair recompensado? Será que eu vou conseguir descansar? Será que eu vou conseguir vitória? Essas dúvidas estão todas ligadas à pergunta de Abraão. Será que eu vou conseguir tomar posse desta terra? Abraão olhou para dentro do seu coração e disse: será que eu vou conseguir? Na realidade, a pergunta tem um sentido mais profundo, porque ele diz assim: como poderei conviver com a certeza? Abraão queria ter a certeza no seu coração. Como poderei conviver com a certeza de que tomarei posse da terra? Como poderei encontrar a certeza no meu coração de que eu vou descansar, de que eu vou ser vitorioso? Não é isso que acontece com o nosso coração? A vitória está ali na frente e a gente fica duvidando. A gente não consegue conviver com a certeza no nosso coração. Por quê? Vamos voltar aqui. Como Deus responde a pergunta de Abraão? Como é que Deus respondeu? Será que Deus diz assim: eis aí meu servo, recebe porque eu tenho algo para te falar. Eu sou contigo, não se preocupe. Será que Deus começou a consolar Abraão, começou a envolver Abraão naquela atmosfera de paz? Será que Deus começou a falar: apenas acredite, apenas confie? Não, Deus responde: sacrifique. Isso está registrado do verso 9 ao verso 15. A resposta que Deus dá é que Abraão sacrifique. Então, na primeira parte da aliança, Deus quer que sacrifiquemos para entendermos a situação, para entendermos os valores, para convivermos com a certeza de que vais tomar posse da terra. Amém? É o sacrifício. Se não sacrificar, não entra nessa atmosfera. Se não sacrificar, não vai receber essa confirmação, porque isso é algo ligado aos sentimentos, aquilo que é involuntário. Temos aprendido sobre isso, temos falado sobre isso. Como eu vou deixar de odiar? Como eu vou passar a amar? Como eu vou conseguir isso? Como eu vou conseguir aquilo? Então Deus fala: sacrifique, se envolva comigo. Note que aqui Deus já começa a falar sobre sacrifício, mas Deus apresenta a Abraão, ou ordena que Abraão faça um sacrifício que está ao alcance, está ao seu alcance. Depois é que as coisas vão começar a aumentar, a cobrança vai ficar maior depois, que é exatamente onde nós chegamos aqui. Então, Deus quer que sacrifiquemos para entendermos os valores, para vivermos esses valores, para compreendermos, para estarmos vivendo, convivendo com a situação. Eu estou convivendo com a situação. Já está no meu coração. Olha, passei a ter uma fé do nada, passei a acreditar do nada. Não é força de expressão, não são técnicas, é Espírito de Deus, é a vontade de Deus trabalhando. Amém, igreja? Nossos valores e pontos de vista são
obstáculos para que os resultados da aliança se cumpram. Deus quer fazer aliança, mas Ele tem exigências a fazer. E tudo tem que ser como Ele quer. Para que a aliança tenha valor ou funcione, vamos dizer assim, sobre a nossa vida, temos que sacrificar os nossos valores. E uma frase que eu quero repetir novamente: nossos valores e pontos de vista são obstáculos para que os resultados da aliança se cumpram. A aliança tem resultados, e esses resultados só vão acontecer se fizermos o que o Senhor disse para fazermos. Senão, não vai acontecer nada. A aliança não vai ter valor nenhum, não vai vigorar, não vai ter nenhum peso. Ao sacrificarmos, começaremos a viajar na atmosfera de Deus. Começaremos a nos comunicar com os canais de Deus, na forma de Deus, com os recursos de Deus, para que possamos, aleluia, estar preparados para entrar no deserto. Afinal de contas, já saímos ou já teremos saído do Egito. Na realidade, quando a gente começa a sacrificar e a gente se envolve na atmosfera de Deus, começa a envolver-se com os canais de Deus, entender as coisas na forma de Deus, com os recursos de Deus, aí nós estaremos preparados para ir para o deserto. Porque na realidade, o plano de Deus é primeiro tirar do Egito. Falei isso na semana passada e agora vou falar novamente. O Egito representa o que, igreja? O que o Egito representa? O mundo que vivíamos antes. Nós antes vivíamos de acordo com os canais do Egito, com as formas do Egito, com os recursos do Egito. Mas quando o Senhor nos chamou, Ele nos chama e fala assim: quero fazer uma aliança contigo. Mas essa aliança é para que você tenha estrutura para passar no deserto. Tudo aqui é preparo, é introdução. São preliminares para um povo através da vida de um homem. Tudo começa aqui. Deus apresenta para Abraão, quando Abraão sacrifica, Deus fala sobre o que iria acontecer, sobre as dificuldades. No sacrifício, está pensando que Abraão ouve coisas muito legais da parte de Deus? Não, Abraão ouve coisas, profecias do próprio Deus, coisas que não haviam acontecido, que ainda iria acontecer, mas coisas tristes. Já lemos sobre isso. Quando Abraão sacrifica, ou seja, ao sacrificar, você vai ver na ótica de Deus, você vai ver, eu vou ver, nós vamos ver como Deus vê, e vamos poder entender as coisas, agir e reagir de acordo com a vontade de Deus, a verdade, a realidade, tudo transparecido, tudo muito claro de acordo com a vontade de Deus. Então, a aliança está sendo feita, porque saímos do Egito, saímos das garras de Faraó e vamos para o deserto. E no deserto, é isso que acontece com a vida de muita gente. O deserto não é fisicamente melhor do que o Egito. Amém, igreja? Não é. No deserto, quem vai impedir de você, de eu, de nós vivermos muitas coisas é o próprio Senhor, para que possamos aprender. No deserto o sol vai ser escaldante, porque quando vemos uma sombra, vamos valorizar muito mais e vamos lembrar assim, vamos entender assim: olha como essa sombra é boa. No Egito você nem sabia o valor da sombra. Então, se você se preparar, se você sacrificar e começar a se envolver na atmosfera de Deus, se comunicar de acordo com os canais de Deus, na forma de Deus, nos recursos de Deus, então você vai estar preparado para o deserto. Porque o deserto é lugar de aprender na prática, na íntegra.
No Egito você ouvia falar, mas no deserto você está vivendo na prática. Estamos vivendo na prática, estamos aprendendo. E é bom que nós também não venhamos a esquecer jamais. Nós já saímos do Egito. E Deus diz assim: é hora de aprendermos no deserto. Já saiu do Egito, esqueça o Egito, deixa o Egito para trás. Agora você está no deserto, aprenda no deserto. E Deus diz assim: não é a minha vontade que ninguém morra no deserto. Quantos não morreram no deserto? E quantos não estão morrendo no deserto? Não estão conseguindo atravessar essa fase de dificuldade, fase de aprendizado. Passam-se alguns anos e Deus quer completar e confirmar a aliança com Abraão. Por que Deus deixou, uma pergunta que eu fiz e vou fazer novamente, por que Deus deixou passar alguns anos? Desde esse dia aqui, registrado no capítulo 15 do livro de Gênesis, a primeira parte da aliança, até chegar à segunda parte da aliança, passam-se anos. Por que Deus deixa passar alguns anos? Todos nós precisamos de um tempo para melhor se fortalecer. Deus sabe disso. Deus sabe que na época, Abraão não estava ainda fortalecido de compreensão, de envolvimento, de experiência. E o tempo serve para isso. E o inimigo ele quer retardar esse tempo, quer congelar esse tempo. O inimigo não quer ver evolução do povo de Deus. O povo de Deus tem que parar, tem que estacionar. É isso que ele quer. Mas Deus quer evolução. Quer conhecimento. Quanto mais você caminha, eu caminho, nós caminhamos, mais aprendemos com o Senhor. Então Deus dá esse tempo. Todos nós precisamos de um tempo para melhor se fortalecer, adquirir mais experiência, adquirir perseverança, adquirir fé. Só o tempo pode dar essas vantagens para a nossa vida: experiência, perseverança e fé. Como você vai adquirir tantas coisas sem tempo? E Deus deu esse tempo para Abraão. O que representa a segunda parte? Vamos voltar a lembrar lá, porque esta palavra já foi pregada. A segunda parte é a circuncisão. Quando Deus chama Abraão novamente, Deus fala sobre a circuncisão. Circuncisão, a marca e também a troca do nome de Abraão. Abraão é chamado e Deus fala sobre a circuncisão, mas Deus troca o nome de Abraão. O que isso representa na nossa vida? Ter a marca e também ser uma nova criatura, ter um novo nome. Embora tenhamos o mesmo nome físico, não seremos mais a mesma pessoa. Esse é um compromisso. Um compromisso que Deus apresenta para Abraão e apresenta para a nossa vida. É necessário a troca do nome. É necessário a marca. Deus quer mudar o nosso nome e quer que carreguemos a sua marca. Isso que ele falou para Abraão e fala para a nossa vida nesta noite. Paulo, ao escrever aos Romanos, registra no capítulo 4 que a circuncisão representa o selo da justiça da fé. O selo da justiça da fé. A circuncisão representa isso. Sinal de fidelidade do povo de Israel. A circuncisão foi instituída por Deus para que existisse um sinal que levantasse no homem a responsabilidade de obedecer. Paulo explica sobre isso. A circuncisão, ela foi instituída por Deus para que existisse um sinal que levantasse no homem a responsabilidade de obedecer. Por isso ela é necessária a marca, por isso ela é necessária a circuncisão na carne do prepúcio. Mas no capítulo 2, também em Romanos, versículo 25, ele deixa registrado que a circuncisão só é proveitosa se guardar a lei, senão se torna em incircuncisão. Ele diz para o judeu: não adianta você se circuncidar, porque você recebeu a circuncisão,
para você ver na sua própria carne, para levantar na sua própria vida, através da sua carne. Toda vez que você for tomar banho, toda vez que você ver, olhar, você vai entender, existe uma marca em você, para levantar em você a responsabilidade de obedecer a Deus, pela lei. Aí Paulo diz, se você não obedecer à lei, judeu, ele falando lá, se você não obedecer à lei, essa circuncisão não vale de nada. Você é como se fosse um circunciso. Ela só é proveitosa se você guardar a lei, senão se torna circuncisão. Aí ele escreve também aos Gálatas, Paulo, e registra no capítulo 6, versículo 15, que em Cristo Jesus, para entendermos sobre a circuncisão, no Novo Testamento, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Ou seja, o judeu, quando aceita Jesus, todo judeu que estava debaixo da lei, até o dia da morte e ressurreição de Jesus, o judeu era obrigado a se circuncidar. Depois não era mais necessário. Por quê? Porque está escrito aqui, Paulo está dizendo aos Gálatas, no capítulo 6, registrando no versículo 15, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. A marca ali não tem nada a ver, mas sim o ser uma nova criatura. Olha Paulo, cheio do Espírito Santo, falando exatamente o que aconteceu lá nos tempos de Abraão, na segunda parte da aliança. Quando Deus manda que seja circuncidado, quando Deus institui a circuncisão e quando Deus muda o nome de Abraão. Aí Paulo está falando, não adianta nada, o que adianta é uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa é a circuncisão verdadeira, a nova criatura. A segunda parte se encontra no capítulo 17, que fala sobre a circuncisão, a instituição da circuncisão e a transformação, a mudança do nome de Abraão, está toda relacionada lá no capítulo 17 de Gênesis. Agora vamos continuar a leitura no capítulo 22 novamente, agora no versículo 4, para terminarmos. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Verso 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão no verso 8, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu filho, ou o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos.
Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém, igreja? Nós já aprendemos sobre algo que parece muito polêmico. Por que Abraão precisou fazer isso? Por que Abraão precisou mostrar para Deus? Afinal de contas, Deus não é onisciente, não é presciente, Ele não tem o conhecimento de todo o futuro. Será que Deus já não sabia que Abraão faria isso? Nós já aprendemos sobre isso, porque o contexto aqui, a maneira que é escrita, dá a entender de que Deus queria provar a Abraão, no sentido de que Deus queria saber se Abraão iria ou não sacrificar o seu próprio filho. E na realidade, tudo isso aqui foi para o próprio Abraão se fortalecer ainda mais. Uma prova que Deus entrega, porque na realidade a palavra dele se cumpre, porque Deus não nos prova além do que nós não podemos suportar. A própria Bíblia já está dando a resposta. Se Deus vai provar Abraão, se é Deus que está provando, então Deus não vai dar prova além do que ele não possa suportar. Então Deus não vai dar uma prova para Abraão simplesmente dizer não vou fazer e depois registrar na palavra uma coisa sem lógica. Amém? Então Deus já sabia, era a prova, Abraão seria aprovado e com a aprovação Abraão receberia mais autoridade, mais poder. Abraão receberia mais experiência por causa da sua perseverança e mais fé, exatamente no momento da prova, exatamente na sua prova. Amém, igreja? Então, eu fiz até outros comentários aqui com relação aos versículos, mas não vou fazer, porque na realidade todos nós já estamos muito cientes de tudo que aconteceu aqui. Já temos a certeza de que isso aqui foi algo para que Abraão pudesse evoluir mais na sua experiência com Deus, adquirir mais fé para que ele pudesse dar continuidade na sua trajetória. Então, eu quero concluir esta mensagem e eu convido a você a mais uma vez olhar para dentro de você, para a sua vida, para os valores que existem na sua vida. Deus não vai dizer para você fazer isso de uma maneira ritualística, porque isso não é mais tempo de lei, agora é a vida. Deus não vai fazer isso, porque se Deus for fazer assim, Ele sabe que muitos de nós seremos reprovados, mas nós sabemos que o fato de Deus não fazer, porque muitos serão reprovados, não quer dizer que Deus não queira exatamente ver esse momento acontecer na nossa vida. Porque o momento em que Deus determinou hora, lugar, tudo é de acordo com a vontade de Deus, porque nós até aprendemos às vezes, ficamos assim, eu até sei que eu tenho o meu Isaac para sacrificar, mas agora não. Ainda não é momento, ainda não é a hora, isso não é agora, não é o lugar. A Bíblia está dizendo que Deus disse assim, convém ler, igreja. Versículo 2 diz assim, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Para aí, aprendemos que Deus pareceu estar torturando Abraão. Porque Abraão sabia que era filho, sabia que era o único filho e sabia que ele amava. Deus sabia que Abraão tinha todo esse carinho pela pessoa de Isaque, pelo seu próprio filho, mas Deus parece torturar. Deus diz assim, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Deus fala toda a verdade sobre os valores daquele sacrifício. E Deus fala toda a verdade para nós sobre os valores dos nossos sacrifícios. Deus, ele apresenta na sua palavra, apresenta pelos seus servos, apresenta de forma tremenda e sobrenatural.
E cada vez que ouvimos as palavras, como se Deus estivesse nos torturando, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, até o lugar. Ou seja, o que sacrificar, onde sacrificar, quando sacrificar, representando o que todos nós sabemos e devemos fazer exatamente aquilo que Deus ordenou: sacrifica e logo. Note que o que Abraão faz é levantar, que é o verso 3, levanta-se ou levantou-se Abraão de madrugada. Ou seja, Abraão disse assim: poxa, Senhor, mais 2 dias, deixa eu curtir meu filho, só mais 2 dias. Se Abraão fizesse isso, Deus não teria pedido para ele fazer essa prova, que ele não passaria. Note que a expressão de Abraão, o comportamento de Abraão mostra extremamente obediente a Deus, a fazer exatamente tudo o que Deus queria que fosse feito. Amém, igreja? Glória a Deus. Tempo, lugar, momento, tudo, a vontade de Deus. E ele vai imediatamente. Então, refletindo sobre a nossa vida, sobre como nós pensamos, eu sei onde estão os meus valores, eu sei quais os valores eu preciso sacrificar, eu sei até que existem Isaques sobre a minha vida, mas não está na hora ainda, deixa para amanhã, deixa para depois. Mas o Senhor está dizendo assim: logo, não perca tempo, sacrifica logo, expõe logo, porque se isso não acontecer, você vai continuar, eu vou continuar, nós vamos continuar reprovados, e o momento da prova nunca vai chegar, porque o momento da prova é que é a glória, o momento da prova é que é a vitória, o momento da prova nós temos a ser, consegui passar. É assim até na vida, a gente se prepara, se fizer uma prova mal feita, vai ser reprovado, todo mundo vai querer fazer a prova de novo. É assim, por isso nós temos que se preparar, para quando chegar o momento da prova, para quando ver a nota lá, aquela coisa maravilhosa, é assim que Deus quer. Ele não vai entregar a prova enquanto nós não estivermos preparados, amém? É parte dele, é assim que ele trabalha, ele não nos prova além do que nós não podemos suportar, mas Deus quer que esse dia de prova chegue imediatamente. Ele quer que essa predisposição aconteça imediatamente. Sim, eu quero. Sim, eu estou pronto. É agora, madrugada, que representa a atitude o mais rápido possível. Conclusão, igreja: continue mostrando que seu Isaque não é mais importante do que obedecer a Deus. Amém? Continue mostrando que o seu Isaque não é mais importante do que obedecer a Deus. Amém. Que Deus possa falar com mais intensidade em cada coração. Tudo está terminado. Amém. Glórias a Deus.
a rocha eterna, a pedra angular, que os poderes do inferno não puderam derrubar. Jesus, a vida eterna, deixou glória e poder como sacrifício vivo, por nós veio morrer. Mas a morte e o inferno não o puderam derrotar, pois havia um plano eterno que o fez ressuscitar. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador.